Oi gente, ele é tudo bom? Hoje vou falar sobre a História Sem Fim do Michael Ende. Muitas coisas para falar sobre esse livro que realmente é uma história sem fim. Para começar, sobre essa edição aqui da Martins Fontes, ela não tem orelha, é um livro geralmente muito caro, por isso eu demorei tanto a comprar, mas olha a coisa mais bonitinha. E ele tem um lance aqui que é, por exemplo, quando tá fora do livro, ele tá assim com as letras vermelhinhas. Quando tá dentro do livro, ele tá com as letras verdinhas. Então, para quem não conhece a História Sem Fim, quem nunca assistiu o filme, que foi um filme aí dos anos 80 para 90, a História Sem Fim, que passava aqui no Brasil, né? Porque ele foi feito, acho que antes, enfim. A História Sem Fim vai contar a história do Bastian Balthazar Books, se eu não me engano, que tá ali lendo um livro e de repente ele entra no livro. É uma história muito resumida do que acontece. Ele tá lendo um livro sobre fantasia, que é uma terra de fantasia, onde tem muitos povos, muitas histórias, muitas coisas, né, que a gente nem imagina. Um mundo realmente fantástico. E fantasia tá acabando, tá sendo destruído por um nada que tá invadindo a região. E ele tá lendo esse livro, ele, meu Deus, como será que eu vou fazer para conseguir, né? Como será que vai acabar essa história? Será que a fantasia vai acabar, né? Ele tava gostando tanto de fantasia por ser esse mundo fantástico. Aí surge ali em fantasia, né, enquanto ele tá lendo, a história de um salvador que virá do mundo dos homens. E aí ele tem essa missão para salvar todo mundo de fantasia. Essa missão, que no filme, pelo que eu me lembro, era a missão mais importante da vida que ele tinha, que vai ter spoiler do filme, mas não do livro. No livro, tá bem claro assim no começo que ele precisa dar um nome para a rainha, para a princesa de fantasia, para que fantasia não morresse, né, não fosse destruída. Essa história que a gente conhece no filme se passa ali bem no começo do livro. Bastian precisa dar um nome para a princesa para salvar o reino inteiro. Aqui no livro, depois que ele dá um nome, um novo nome para a princesa de fantasia, começa ali outras peripécias, outras aventuras. Eu digo que a história é sem fim mesmo, não porque seja chato nem nada, mas porque são muitas histórias. Ele vai de repente para uma floresta e essa floresta de dia é super fabulosa, cheia de plantas coloridas e tal, e à noite ela vira um deserto. Na verdade, o contrário. De dia é um deserto com areias coloridas, mas à noite se transforma numa fauna maravilhosa, colorida, com todos os tipos de flores. Tem essa história e tem o leão que habita essa floresta, na verdade esse deserto. Fica acordado de dia, dorme à noite enquanto tem a floresta, então o leão nunca vê a floresta. O Bastian tá lá para participar de tudo isso. A gente tem uns bichinhos super feinhos que são os ai, que são bichos muito feios que vivem se escondendo porque nem eles suportam viver com tanta feiura, e aí eles choram e formam um rio de lágrimas. Eu lembrei muito aqui do Senhor dos Anéis porque tem ali uma diversidade de povos, né, esse mundo fantástico. E Aurin. Aurin é tipo um amuleto que representa essa princesa de fantasia, que quando a pessoa usa, ela pode fazer o que ela quiser, mais ou menos assim, né? Aí no caso tem o Atreio, que é como se fosse um guerreiro ali de fantasia mesmo, ele não é humano, ele é de fantasia, ele usa Aurin enquanto ele está buscando o Salvador. O Atreio foi o primeiro protagonista, digamos assim, porque ele precisa encontrar o Salvador de fantasia. E ele usa Aurin como símbolo da princesa, e com esse símbolo que ele carrega no pescoço, ele consegue entrar em lugares que normalmente a população não deixa. Ele consegue, assim, permissão para praticamente tudo que ele precisa com esse símbolo no pescoço. Depois a princesa passa esse símbolo pro Bastian meio que se encontrar na vida, né? O Bastian, do lado de fora, ele é um menino gordinho que sofre muito bullying ali dos coleguinhas da escola. É um menino que tem um distanciamento com o pai, ele não se relaciona muito bem com o pai, na verdade eles não se conversam mais, o pai só trabalha, só pensa em trabalho e não dá atenção pro Bastian, então ele é um menino muito solitário. A princesa que vai dar Aurin pra ele se encontrar ali em fantasia, meio que pra ele fazer o que ele quiser, mas ele tem que encontrar o que ele
quer, ele tem que descobrir, né, o que ele quer para a vida dele. Com isso, a Auryn vai pesando no Bastian, né? Tem esse peso ali que a gente lembra um pouco do Senhor dos Anéis, né? E chega um momento até que eles brigam, assim, o Atreio, o Bastian, primeiro ele tá lendo o livro, né? Então ele fica super fã do Atreio, porque ele vê que é um guerreiro super corajoso e tal. E aí depois eles acabam se tornando amigos e depois eles acabam meio que brigando por Auryn, que é esse medalhão que tem o símbolo de fantasia, o símbolo da princesa, que no momento aqui agora quem está usando é o Bastian. Então a gente tem histórias muito fantásticas e tem muitas histórias que tem muitas ramificações. Vários momentos aqui o autor fala e depois, por exemplo, sei lá, e depois o leão adormeceu, mas quando acordou foi um dia totalmente diferente para ele, mas é uma outra história. E aquele povo, depois de conhecer o Bastian, soube da sua história, mas a gente vai contar em um outro momento, não dá para contar agora. Então assim, depois da passagem do Bastian, além dele, coisas que ele imaginava foram acontecendo em fantasia, meio que a imaginação dele alimentava tudo que acontecia ali. Muito, muito legal essa parte, porque é meio que mundo de Bob, assim, ele pensa e aí acontece. Nem sempre conscientemente, né? Às vezes de uma forma inconsciente também, mas tudo que ele pensa vai acontecendo e aí a gente... Só que depois a gente vai descobrindo que não é uma coisa infinita, que a Auryn também vai cobrar ali, né? O amuleto também vai cobrar algumas coisas por ele ter desejado, imaginado tantas coisas. Em fantasia é normal isso, normal que eu digo, algum humano ter de ir à fantasia para como se fosse dar uma renovação, né, no mundo deles. Então eles já conhecem outros humanos, né, outros humanos já visitaram ali, mas são coisas que o Bastian vai descobrindo aos pouquinhos. Tem até uma autotransformação que ele se faz, né? Depois que ele tem a Auryn, ele pode escolher a forma física dele, pode escolher os atributos dele, se ele vai ser forte, se ele vai ser fraco, se ele vai ser um cara que nunca vai errar, enfim, ele pode fazer todas essas transformações com ele também. E aí a história vai acontecendo, e é uma história que vai fazendo com que a gente pense nas decisões do Bastian, pense nas decisões da vida mesmo. Tem até alguns críticos ali que falam que o Michael Ende, o autor, é muito moralista, porque tudo que ele coloca assim no livro tem ali a ver com alguma decisão, alguma escolha a ser feita, pode ser relacionado ali, né, enfim, vários ensinamentos. Nessa primeira leitura eu não percebi nada disso. Nessa primeira leitura eu fiquei envolvida totalmente com o mundo que ele apresentava e são muitas histórias, assim, a coisa é muito frenética, eu diria. Porque a gente vai passando por... não é como se fosse você passar por um mundo assim, tem árvores falantes e bichinhos que cantam. Não. A cada momento, a cada capítulo, a gente vai conhecendo um outro povo, uma outra forma de vida, uma outra paisagem, um outro clima. Então, assim, é uma história sem fim nesse sentido que eu digo. Tem muita, muita coisa pra gente conhecer ainda. E é isso então, o que como eu tenho na memória, assim, o filme A História Sem Fim, eu fiquei muito ansiosa para identificar o filme nesse livro. E aí quando eu vi que acabou a história, sei lá, em 1/3 do livro, quase na metade do livro, a história que eu conhecia, aí eu já fiquei meio, putz, beleza, já chegou onde eu queria, sabe? Depois eu fui me entrosando melhor com o livro e fui vendo, assim, tudo que ele poderia oferecer. Então ele oferece realmente muita fantasia, muita imaginação, cara. Você vê esse livro e você fala, como que alguém pode ter pensado em tantas formas, em tantos lugares diferentes? Então esse é um livro muito, muito bom com relação a isso, mas me decepcionou um pouco porque eu adoro filme e aí eu achei que o livro inteiro ia ser relacionado ao filme, mas não. O livro é relacionado a, sei lá, metade do livro. Mas, de qualquer forma, é um ótimo livro. Eu diria até que é um livro infanto-juvenil. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, dê um curtir, até o próximo vídeo.